Ok, no vídeo de hoje nós temos que falar de Game Shakers. Essa foi mais uma aposta da Nickelodeon da metade da década de 2010. Apesar de não estar no grande auge, muita gente conheceu e muitos amam até hoje. E assim, aqueles que não conheceram ouviram falar por causa de toda a confusão do Dan Schneider naquela época. Mas antes de falarmos desse assunto, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e compartilha. Sério, isso é muito importante. Tudo pronto? Então bora! Bem, voltamos para mais um vídeo da TV 2002 e hoje, gente, voltamos a falar da nossa tão amada Nickelodeon. Muitos amam a Nick por toda aquela imagem que nós tivemos quando ela estava no seu auge. Séries impactantes e muito divertidas. Mas com o tempo, a audiência da televisão foi caindo e muitos não acompanharam as produções seguintes. Uma dessas produções seguintes, gente, que ainda conseguiu fazer um certo barulho foi Game Shakers. A série ainda mantinha viva a alma do canal e trouxe muitas referências para os fãs da Nick, mas teve um fim super inesperado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ok, gente, já são 3 anos do fim dessa série e até hoje muitos lamentam o seu fim repentino. Mas bem, Game Shakers foi uma série de televisão estadunidense que foi ao ar na Nickelodeon no ano de 2015. Essa com certeza foi uma grande aposta da Nick para poder levantar novamente a sua audiência que já vinha em queda há algum tempo. E eu falo isso com propriedade porque, gente, o criador dessa série era ninguém mais ninguém menos que o Dan Schneider. Ele, junto com sua empresa, a Schneider's Bakery, criaram Drake e Josh, iCarly, Brilhante Vitória e Sam e Cat. Lá perto do fim do iCarly, gente, a audiência já estava caindo. O Dan foi chamado e ganhou uma renovação de contrato com longos dígitos para poder criar séries que trouxessem essa audiência de volta. Sam e Cat, por exemplo, é uma forma da Nick de tentar recuperar esse público. Mas só que era uma coisa muito mais profunda. Toda a televisão estava perdendo audiência por causa da relevância da internet e dos streamings. E com esse cancelamento inesperado de Sam e Cat, o Dan teve que criar novas produções. Para vocês terem ideia, Henry Danger já era algo planejado ali antes do fim de Sam e Cat, mas Game Shakers veio para substituir esse cancelamento. Como Sam e Cat foi cancelada ali em julho de 2014, houve todo um planejamento ali entre julho e dezembro, e no primeiro semestre de 2015 era anunciado Game Shakers. From the creator of iCarly, Sam and Cat, and Henry Danger comes a brand new show. These are the Game Shakers. O projeto inicial constava com uma primeira temporada composta por 26 episódios, mas ao fim só foram exibidos 21 episódios. E já em relação ao elenco, houve todo um casting e a revelação desses atores que iriam participar dessa nova série ocorreu para o público em julho de 2015. Uma novidade foi que um ator bastante conhecido do canal iria interpretar um papel nessa nova produção. Esse ator, gente, era o Kel Mitchell, que fez história lá no início do canal em séries como All That e a tão famosa Kenan e Kel. Nessa nova produção, ele interpretou o famoso rapper Double G. E, gente, um ponto que também não podemos deixar de falar é que nós temos um protagonista brasileiro. O Thomas, que fez o Hudson, ele nasceu no Brasil, em São Paulo, e se mudou para os Estados Unidos quando ainda era menor. Gente, ele só é 14 dias mais velho que eu. A gente nasceu no mesmo ano e no mesmo mês. Mas enfim, pouco tempo depois, o seu episódio piloto foi aprovado e a série ganhou luz verde para a produção. O enredo dessa vez tinha um novo elemento e vinha super focado em tecnologia e jogos, que era uma febre do momento na época da popularização em massa da internet. Nessa trama, Baby e Kenzie são duas amigas do Brooklyn que criam um aplicativo de videogame para um projeto de ciências de sua escola. Quando o jogo se torna um sucesso, elas formam uma companhia de jogos chamada Game Shakers. Elas contam com a ajuda de seu amigo Hudson e o filho de um rapper super famoso, o Triple G.
Após alguns meses de produção, a série finalmente ganhou a data de estreia e foi lançada em 12 de setembro de 2015, lá na Nick americana. Essa, gente, foi uma estreia marcante porque foi um especial de 1 hora composto por 2 capítulos inéditos. Essa estreia aconteceu depois da exibição do primeiro capítulo da nova temporada de Henry Danger, então com certeza teve uma turbinada. Só pra vocês terem uma base, a audiência registrada nessa noite foi de 2 pontos, parecida com a média da temporada, que girou em torno ali de 1,64 pontos. Já aqui no Brasil, gente, essa série só veio estrear em fevereiro de 2016, 5 meses depois. Já em relação à recepção do público, foi aquela coisa. Alguns, por um lado, amaram como o show é apresentado e acharam super engraçado, mas outros começaram a fazer comparações com outros shows do Dan Schneider. Gente, eu lembro que eu vi um comentário de uma pessoa que deu 2 estrelas e que falava que esse show era apenas uma reciclagem barata dos conceitos do iCarly. Mas, apesar de tudo, a maioria parecia gostar e o canal renovou para uma segunda temporada em março de 2016. Após isso, o Dan Schneider e sua equipe produziram essa temporada e a estreia só foi acontecer em setembro. Dessa vez, foram produzidos 24 episódios para essa nova temporada. Lembra que na temporada anterior eu falei que estavam previstos 26 e só foram ao ar 21 episódios? Pois bem, esses 5 que não foram ao ar na primeira temporada passaram para essa segunda temporada. Outra coisa que nós também temos que comentar é em relação aos jogos que eles mostravam na série. Como eles trabalham ali numa empresa de criação de jogos, em vários episódios eram mostradas novas criações que estavam sendo testadas, que davam problema, mas o que talvez alguns não saibam é que esses jogos foram disponibilizados na vida real. Alguns viraram aplicativos, como por exemplo o jogo Skywell, e já outros viraram jogos no site da Nick. Isso é bem a cara do Dan, né? Ele sempre tinha esses pensamentos de trazer a tecnologia para a vida real, desde lá da época de Drake e Josh. E assim, gente, infelizmente, parece que esse jogo até saiu da Play Store. As Kenzie is demonstrating, the goal of Skywell is to keep the Bom, e após 12 dias do episódio final da segunda temporada, a Nick resolveu renovar a série para uma terceira temporada, que até então não era a última. Tudo seguiu normal, eles gravaram essa nova temporada entre o fim de 2017 e o começo de 2018, e a estreia dessa terceira temporada aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2018. Dessa vez, gente, foram 18 episódios para poder encerrar esse ciclo de 4 anos que a série percorreu. E assim, no famoso dia 27 de março de 2018, a Nickelodeon junto com Dan Schneider anunciaram que tinham decidido seguir caminhos separados. O Dan foi literalmente demitido e com isso as séries dele que estavam no ar foram canceladas. No caso de Henry Danger, como essa série tinha mais de um criador, ela ainda ficou no ar, mas Game Shakers sobrou e foi cancelada. Assim, começaram na época a sair várias matérias falando que a Nick tinha feito uma investigação e que descobriram certos podres do Dan Schneider. Segundo esses tabloides, ele tinha atitudes inapropriadas com crianças, tinha episódios de suas séries que tinham duplo sentido, mas enfim, teve essa investigação? Sim, gente, teve. Mas esse com certeza não foi o ponto principal de sua demissão. Lembra lá em 2013, quando ele teve o seu salário escalonado para poder trazer a audiência de volta? Pois bem, foi passando os anos e ele não conseguiu tal feito. Gente, a Nick sempre soube desses escândalos dele, mas era ele que fazia o dinheiro dentro daquela empresa. Quando ele já não era aquelas coisas de antes, tchau. Na minha opinião, toda essa estratégia de não falar que foi uma demissão já nos mostra que a Nick estava tentando preservar-se de perguntas e preservar o seu catálogo. Porque, gente, se a Nick falar que foi uma demissão, todo mundo vai perguntar o porquê e isso botaria em risco o prestígio da Nick e das obras dele que o canal ainda pode lucrar muito em cima. Assim, esse é um assunto super complexo e eu já tenho alguns vídeos falando dessas acusações do Dan Schneider aqui no canal. Tá aqui no card pra você ver. Mas enfim, gente, nós não podemos negar que apesar de suas limitações, Game Shakers foi uma das últimas séries que mais fez barulho na Nickelodeon. Henry. Mas e aí, você já assistiu Game Shakers?
Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou, eu já peço que você deixe o like e compartilhe com muita gente. Ah, e não se esqueça de comentar aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir, se inscreva para não perder nada e nos vemos no próximo vídeo da TV 2002. Tchau!